Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais essa quarta-feira, aprendendo com André Luiz. Hoje, dia 31 de janeiro de 2024, nós teremos o estudo do capítulo 48, que é o culto familiar. E hoje o nosso estudo será apresentado pelo nosso irmão Amauri. Amauri, fica com você. Tá joia. Então, vamos nesses breves instantes iniciais, nos concentrando um pouquinho, nos ligando às esferas superiores, ao nosso Mestre Jesus, a todos os amigos da espiritualidade que aqui estão em auxílio ao nosso estudo e aprendizado mútuo, que possamos ter um aprendizado coletivo enriquecedor e isso possa gerar frutos no nosso dia a dia. Agradecendo todos os colegas que estão aqui hoje, encarnados e desencarnados, mas também aqueles que, por força das circunstâncias, não puderam estar aqui presentes, que também possam ser abençoados. Então, vamos lá fazer o estudo, para o qual eu conto com a participação de todos, como sempre. Agradecendo Paulo por ter preparado os slides. E o capítulo é o 48, que é o culto familiar. Vamos lá. Talvez que a praticantes do espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião a que compareci em casa de Lísias. Aos meus olhos, porém, o quadro era inédito e interessante. Na espaçosa sala de estar reunia-se pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas. A disposição dos móveis era mais simples, enfileiravam-se poltronas confortáveis, 12 a 12, diante do estrado, onde o ministro Clarencio assumira a posição de diretor, cercando-se da senhora Laura e dos filhos. À distância de 4 metros aproximadamente, havia um grande globo cristalino da altura de 2 metros presumíveis, envolvido, na parte inferior, em longa série de fios que se ligavam a pequeno aparelho idêntico aos nossos alto-falantes. Então, eles estavam numa reunião na casa de Lísias e tinha essa disposição aí, essa bola de cristal gigantesca, né, que ele vai explicar adiante o motivo. Reunidos que para ele parecia ser uma reunião diferente, mas que para os espíritas talvez não impactasse bastante, né? O que ele coloca. Esse é uma conversa antes de entrar em contato, né, com o pessoal aqui, vai ter todo um encontro, enfim, eles estão ambientando aí Alguém quer contar alguma coisa especificamente? Não, só aqui que lá atrás, né, ele já, no início lá, ele já falava dessa questão desse alto-falante, né, desse alto-falante, desse aparelho, né, em algum momento lá atrás ele já descreveu esse aparelho aqui, só isso. Uhum. Numerosas indagações me bailavam no cérebro. Na sala extensa, cada qual tomara lugar adequado, mas observava conversações fraternas em todos os grupos. Achando-me ao lado de Nicolas, antigo servidor do Ministério do Auxílio e íntimo da família, ousei perguntar alguma coisa. O companheiro não se fez rogado e esclareceu. Estamos prontos. Contudo, aguardamos a ordem da comunicação. Nosso irmão Ricardo está na fase de infância terrestre e não lhe será difícil desprender-se dos elos físicos mais fortes por alguns instantes. Mas virá ele até aqui? Indaguei. Como não?
revidou o interlocutor. Nem todos os encarnados se agrilhoam ao solo da terra. Como os pombos-correio, que vivem por vezes longo tempo de serviço entre duas regiões, espíritos há que vivem por lá entre. Peraí, que eu não estou enxergando. Entre Entre dois, dois mundos. entre Isso. dois mundos. Uhum. Então, ele está explicando, né, que Ricardo vai entrar em contato com eles, que é criança, e que é possível, né, essa ligação de um lado com o outro. Isso é natural. Não sei nem se precisava desse globo, tem função, né, uma certa função de preservar, de proteção, mas basta pensar em outra pessoa, né? Isso a gente sabe que essa ligação ela é imediata, né? Ela é meio, não tem distância, não tem o tempo, né? Há quanto tempo meu pensamento vai viajar? É instantâneo, é uma coisa meio esquisita, né? Essa semana que passou, essa semana que passou, eu pensei no meu irmão, assim, que está na Austrália, e liguei para ele. Falei, Mauri do céu, nesse segundo, eu tinha acabado de pensar em você. Então, é mãe, né? Mãe tem isso, né? Mãe tá em algum lugar, de repente, não. O que que foi? Não, preciso falar com meu filho. O que que foi? Não, não tá bem. Aconteceu alguma coisa, aí você liga, a pessoa passou um apuro, passou uma dificuldade. Então, quando existe uma ligação, né, de amor, ou não, pode ser uma ligação de raiva, ódio, vingança, seja lá o que for, isso se faz de uma maneira, vide as subjugações, né? Isso se faz de uma maneira muito instantânea e direta, né? Então, normal, normal. Um desdobramento assim, como é que é o nome daquele fenômeno? Bicorporeidade, né? Isso. Bicorporeidade, que você pode estar em, entre aspas, dois lugares ou desdobrado em outra região, né? Então, é natural, faz parte, né? Era uma das mediunidades do Eurípides, né? Ele estava dando aula e ao mesmo tempo ele estava fazendo um parto em outro lugar, né? Então, semana passada a gente estava discutindo se ele era criança, se não era, porque ele ia lá, né? Porque a Laura ia reencarnar e ele ia lá, né? E a gente estava falando, será que ele era criança? Será que ele era adulto? Então, aqui, né, veio Era, confirmar que ele era uma criança, né? exatamente. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Fique à vontade aí, gente. Sempre bom. Todas as contribuições são sempre proveitosas. Absolutamente todas. Me interrompam a qualquer tempo, tá? Vamos lá. E indicando o aparelho à nossa frente, informou: ali está a câmara que Nolo apresentará. Por que o globo cristalino? Perguntei curioso. Aí vem a explicação, né? Não poderia manifestar-se sem ele? Poderia. É preciso lembrar, disse Nicolas atenciosamente, que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Nossas energias mentais não poderão atravessá-la. Nesse instante, foi Lísias chamado ao fone por funcionário da comunicação. Era chegado o momento. Poder-se-ia começar o trabalho culminante da reunião. Então, a função é essa, é manter uma certa proteção contra grandes emoções, né? A tecnologia lá do outro lado funcionando. Aparelhos diferentes, né? A turma diz que tem dispositivos, tem o livro do Paulo César Frutuoso, que ele fala daqueles casos que foram feitos cirurgias espirituais, ele fala que são feitos de materiais que não tem nem no planeta, de coisas assim esquisitíssimas, né? Que ele falou que ele recebeu, eu tenho muita curiosidade em conhecer esse artefato, que um espírito materializou para ele uma vez e deu um aparelhinho para ele, ele tocou uns negócios luminosos que são usados para cirurgias
retirada e desintegração de tumor e tudo mais, né? Eu sou extremamente curioso para conhecer esses dispositivos aí como cirurgião, então, mais tecnologia de ponta lá. Daqui a pouco chega aqui, né? Aqui é o espelho, né? Quem sabe vai vender daqui a pouco nos magazines por aí. Mas olha só que interessante, ele explicou bem o que aquela cama impedia. Ela é isolante da emotividade, que emite forças susceptíveis de perturbar. Ele não falou necessariamente do pensamento, mas da emotividade, das emoções. Então, olha que coisa interessante como as nossas emoções há uma prova cabal, né, da materialidade, entre aspas, dela, e da ação à distância que elas exercem, principalmente num mundo sutilizado como esse, da espiritualidade, a, a, a influência que ela exerce num outro ser, né? Eu achei bem interessante. Mauri, então, lá no Ramatiz mesmo, assim, o Adão, como ele é vidente, ele fala que os aparelhos que eles trazem nas macas para fazer o atendimento, não existe aqui, os médicos nem sonham com o tipo de aparelho que eles trazem, eles vêm, ele fala que eles trazem, deixa lá, ali do lado da maca, e ali eles examinam as pessoas e também faz o atendimento e também usa para fazer a cirurgia. Quer dizer, eu, como não vejo nada, não vejo nada, mas ele fala que são aparelhagens assim que as pessoas nem imaginam que exista aquilo. É muito uma tecnologia muito avançada, né? Que eles usam para a cura. Eu vou conversar com ele, ver se ele me conta mais, que essa parte Assim, eu- porque daí ele pode descrever para você, sabe, como que é as coisas. Não, vamos criar aqui, pessoal, por que não? Vamos criar essas Sim. coisas aqui. Se você conversar com ele te descreve, sabe, como que são. Inclusive, quando ele está dando o curso também, aquele da cura estelar lá, ele fala dos aparelhos assim, que é surpreendente os aparelhos que eles trazem, sabe? Tá, joia. Vamos lá, vamos adiante. Verifiquei no relógio da parede que estávamos com 40 minutos depois da meia-noite. Notando meu olhar interrogativo, disse Nicholas em voz baixa: somente agora há bastante paz no recente lar de Ricardo lá na terra. Naturalmente, a casa descansa, os pais dormem e ele, em a nova fase, não permanece inteiramente junto ao berço, ou seja, desdobramento. Tá? Todo mundo em paz, tranquilo. Esse período da noite, desculpe a minha mão, estou tentando não deixar o telefone cair aqui. O período da noite é um período de mais serenidade. Muitas pessoas têm o hábito de acordar no meio da madrugada fazer oração. Algumas pessoas estudam e preferem estudar. Eu confesso que às vezes, pela serenidade do momento, eu gostava de estudar esses momentos, de ler, Então, ele desdobrado foi lá conversar com a turma, né? Inclusive, o desligamento, né, que é feito no desencarne, geralmente dizem que eles fazem nesse período, né, quando está tudo em silêncio, todo mundo tranquilo, né, nesse momento que é feito o desligamento total da pessoa do corpo físico. Talvez para desligar os vínculos também, porque outra coisa que eles descrevem do desencarne é a melhora da morte, né? O pessoal fala. Então a pessoa tá mal, tá todo mundo em cima e aqui mantando aquela pessoa. Aí de repente a pessoa dá uma melhoradinha, a pessoa, ai, graças a Deus, a pessoa melhorou. Aí o pessoal leva, porque eles tiram a atenção, tiram aquele magnetismo da pessoa, aquele certo, aquele imantamento mesmo, né? E aí fica mais fácil para desencarnar. Não lhe foi possível continuar. O ministro Clarencio, levantando-se, pediu homogeneidade de pensamento e verdadeira fusão de sentimentos. Fez-se grande quietude, e Clarencio disse comovedora e singela prece. Em seguida, Lísias se fez ouvir na cítara harmoniosa, enchendo o ambiente de profundas vibrações de paz
e encantamento. Logo após, Clarencio tomou novamente a palavra. Irmão, disse, enviemos agora a Ricardo a nossa mensagem de amor. Observei então com surpresa que as filhas e a neta da senhora Laura, acompanhada de Lísias, abandonavam o estrado, tomando posição junto aos instrumentos musicais. Judite, Yolanda e Lísias se encarregaram, respectivamente, do piano, harpa e cítara, ao lado de Teresa e Heloísa, que integravam o gracioso coro familiar. Então, banda montada. E, de novo, natureza, como a gente falou da outra vez, e música juntos, né, para melhorar a vibração do ambiente. Eu acho que é isso, né? Eles estão se preparando para conversar e para entrar em contato com ele. Da mesma forma como as reuniões aqui na Terra, nós temos às vezes harmonização com música nas reuniões do NAR, o pessoal faz o canto no trabalho no sábado, nós temos a, a música também. Então, a arte, de maneira geral, né? Uma arte bela, de bom gosto, inspirada em valores mais altos, pode servir profundamente como harmonização e tranquilização do ambiente, né? Mas o que me chamou a atenção também, além da música, é quem é que estava tocando a música, né? Quer dizer, alguém ligado a ele, e além da música, eles também, né, ali, eles faziam uma ligação emocional, né, que tinha com aquela pessoa, de amor, né, de tudo, quer dizer, eles tinham uma ligação, né, familiar com aquele ser, então isso provavelmente, além da música, também facilitaria, né, esse contato, esse elo, né, que eles tinham com o Ricardo lá, que era o pai, que era o avô dessas criaturas. É isso. Vamos adiante. E tem famílias também que têm uma certa cultura musical. Algumas igrejas têm isso, como alguns países, como os norte-americanos, têm uma cultura de aprender instrumentos musicais. Algumas famílias, algumas igrejas aqui no Brasil também, algumas religiões têm esse incentivo. Então, talvez isso faça parte também da cultura deles, né? Porque todos se juntaram ali, né? Então, será que... Eu conheci famílias já que a família tinha esse hábito de se reunir para cantar, para... Enfim. As cordas afinadas casaram os ecos de branda melodia e a música elevou-se, cariciosa e divina, semelhante a gorjeio celeste. Sentia-me arrebatado a esferas sublimes do pensamento quando vozes argentinas embalaram o interior. Lísias e as irmãs cantavam maravilhosa canção, composta por eles mesmos. Muito difícil frasear humanamente as estrofes significativas, cheias de espiritualidade e beleza, mas tentarei fazê-lo para demonstrar a riqueza das afeições, dos planos de vida que se estendem para além da morte. Então, vamos ver a música. Acho que é por isso que o Paulo queria fazer, né? Porque tem poesia, né? Tá vendo? Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam na luz que as amplidece, vem unir a nossa prece à voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento. Não te doa o sofrimento. Jamais te firas no mal. Não temas a dor terrestre. Recorda a nossa aliança. Conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Venha a nós, Pai generoso. Volta a paz do nosso ninho. Torna as luzes do caminho, ainda que seja sonhar. Esquece o minuto, a terra e vem sorver da água pura de consolo e de ternura das fontes de nosso lar. Nossa casa, não te ouvi do sacrifício, a bondade, a sublime caridade de tuas lições no bem. Atravessa a sombra espessa,
vence, Pai, a carne estranha. Sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também. Lindo, né? É, então faz a. Pode falar, desculpe. Não, maravilhoso. Eu falei, já até pensei que para o ano que vem, para este ano, né? Eu só tinha escolhido uma poesia. Essa vai ser a segunda que eu vou recitar no Voz e Arte. Eu pensei em fazer um quadrinho com essa. Tão bonitinha. Falei, eu vou deixar um quadrinho. Aí talvez é bem contextualizada, né? Porque fala deles, de nosso lar, e coloca em nosso lar, então é bem particular essa prece, mas absolutamente de acordo, né? Fala dessa questão da vence, Pai, a carne estranha, sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também. Então, assim, tem tudo a ver com o momento, né? De você estar reencarnando, começando uma reencarnação, e você abstrair um pouquinho essa questão da encarnação, dessa matrix, dessa realidade temporária da Terra, né? Não a realidade perene do espírito. Eu acho que essa tem essa mensagem aí também. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança, conserva a flor da esperança para a aventura imortal, né? Então, foi bom eu ler isso. Eu estou numa fase que muito, muito se aplica isso. E ali ele está falando, eles estão como se eles estavam falando para o Ricardo mesmo, né? A nossa casa não tinha ouvido, ou seja, nós nunca esquecemos você, né? Da bondade, do sacrifício, da sublime caridade, da lição do bem, tudo isso, quer dizer, eles estavam falando ali, estavam se preparando, era como uma prece mesmo, né? Para harmonizar o ambiente ali, para que ele pudesse chegar até eles. Mas Facilitar. uma prece específica, não genérica, né? Não é um Pai Nosso que serve para toda circunstância, é uma prece do nosso lar voltada para um incentivo da reencarnação dele, voltada para os valores mais perenes e não os perecíveis da terra, com incentivo. O que eu acho mais legal dessa oração e dessa situação toda, você já ter conquistado eles, no caso, terem conquistado amigos tão leais, parceiros de encarnação, afetividades, amores tão profundos como esses que você vê nessa família. Isso é sensacional. Eu acho que tinha mais alguém que levantou a mão, não consigo ver aqui no celular. Não, ninguém levantou a mão, só a Márcia que tinha levantado mesmo. Ok, então vamos adiante. Às derradeiras notas da bela composição, notei que o globo se cobria interiormente de substância leitosa acinzentada, apresentando logo em seguida a figura simpática de um homem na idade madura. Era Ricardo. Impossível Aí, ó, ele não descrever. veio como criança, tá vendo? Ele se manifestou como eles se conheciam. Olha só que interessante. Perfeito, perfeito, né? Não, não, até porque ia ficar um pouco, né? Só se o pessoal fosse amamentá-lo, né? Não ia ter muito sentido ele aparecer como um Gugu Dadá, pessoal, ai, que lindo, né? Então não seria proveitoso, imagino, né? Brincadeiras à parte, eu acho que tem a ver também com o que mais tem significado para aquelas pessoas que te conhecem, né? Que te conheceram daquela forma. Se eu desencarnar um dia, for aparecer para vocês, eu não vou aparecer como 30 encarnações atrás, ou como eu estou naquele momento. Eu vou aparecer como vocês estão me vendo hoje. Espero que com a barba um pouco melhor afeitada aqui, né? Mas enfim, eu acho que tem a ver com isso também. Vamos lá. Impossível descrever a sagrada emoção da família, dirigindo-lhe amorosas saudações. O recém-chegado, após falar particularmente à companheira e aos filhos, fixou o olhar amigo em nós outros, pedindo fosse repetida a suave canção filial que ouviu banhado em lágrimas. Quando se calaram as últimas notas, falou comovidamente: Ó meus filhos, como é grande a bondade de Jesus que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias dessa noite.
Nessa sala temos procurado juntos o caminho das esferas superiores. Muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida e ainda aqui, que nos reencontramos para o estímulo santo. Como sou feliz! Então ele não fomos só nós que gostamos da música, ele gostou também, né? Bateu palmas até eles fazerem o bis, fizeram o bis para ele e ele estava falando exatamente dessa oportunidade que ele tem de fazer parte de uma família que tem essa visão espiritual. E isso é uma bênção. Isso é um legado, uma herança não genética, mas de hábito que faz toda a diferença na vida de uma pessoa. É o prisma sob o qual ela vai poder encarar a vida, ao qual eu sou grato aos meus pais, por exemplo, por terem feito isso com a gente desde pequeno. Então, mais um ponto para as famílias que têm isso em casa, né? Vamos? Então vamos. A senhora Laura chorava discretamente. Lísias e as irmãs tinham os olhos marejados de pranto. Percebi que o recém-chegado não falava com espontaneidade e não podia dispor de muito tempo entre nós. Possivelmente, todos ali mantinham análoga impressão, porque vi Judite abraçar-se ao globo cristalino, ouvindo-a exclamar carinhosamente: Pai querido, diga o que precisa de nós, esclareça em que poderemos ser úteis ao seu abnegado coração. Observei então que Ricardo pousou o olhar profundo na senhora Laura e murmurou: Sua mãe virá ter comigo em breve, filhinha. Mas, mais tarde, virão vocês igualmente. Que mais eu poderia desejar para ser feliz se não rogar ao Mestre que nos abençoe para sempre? Todos chorávamos enternecidos. Então, ele estava puxando a fila das encarnações, a Laura ia descer para encontrar com ele e ia chegar a turma na sequência. Todos com afinidade, olha aqui, que bênção de família. Nesse momento a gente vê uma composição de família em que ia ser uma ajuda mútua, ia ser um fortalecimento mútuo, que nem sempre se dá aqui na Terra, né? A gente sabe que algumas famílias têm verdadeiros opositores encarnando e parece haver uma certa afinidade entre eles, uma sintonia, com certeza vai auxiliar o desenvolvimento de todos aqui na encarnação. E aqui fica bem claro, né, por conta da porquê, né, dessa cúpula lá de cristal, né? Porque imagina se eles estivessem ali se abraçando, né, mutuamente, sem tudo aquele aparato ali, né? Quer dizer, ou ele não ia querer voltar, ou alguém ia querer ir embora com ele, né? Alguma coisa ia acontecer. Então, por isso que eles colocam isso, para que não tenha aquela ligação tão, né, para que não tire, né, aquela pessoa daquela situação que ela está, né, daquela tarefa, né, que ela já começou. Porque senão a pessoa, muitas vezes, ela não volta mais, né, porque estava ali com a família, então aquela emoção, ela provoca algo, né, que pode ser fatal também para as pessoas. Eu não sei se não ia voltar, mas que ia aumentar a melancolia ia aumentar. Sim, eu volto numa melancolia muito forte, né, porque recebe, né, aquela vibração dos outros, querendo, né, a presença daquela pessoa ali, então, muitas vezes, ainda mais que ele era uma criança, né, ele podia desencarnar, já que a criança não está totalmente aqui no plano físico, né, já está um pezinho lá ainda, e um pezinho aqui, já imaginou? Lembrança de não sei quem, de não sei onde, né? Aquela saudade lá. Quando o globo começou a apresentar de novo os mesmos tons acinzentados, ouvi Ricardo exclamando quase a despedida: Ah, filhos meus, alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo de minha alma. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra.
a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Aquele pedido inesperado me sensibilizou e surpreendeu ao mesmo tempo. Ricardo endereçou a todos saudações carinhosas e a cortina de substância cinzenta cobriu toda a câmara, que em seguida voltou ao aspecto normal. Isso mostra um certo esclarecimento, né? Você entender a dificuldade como sendo. O Chico dizia que parece que um problema no olho dele era algo que era bom para ele, que quando ele começava a desviar do caminho dele, começava a doer o olho, dar um problema lá, e ele tinha que ter mais disciplina e ter mais. Então, ele pedindo não ter facilidade é o mesmo que pedir trabalho, não só no âmbito. Estou um pouco assustado com esse capítulo, porque ele tem muito a ver com umas coisas que eu estou vivenciando atualmente. Acho que o Paulo fez isso de propósito, mas enfim. E faz sentido que às vezes você tem uma tendência à inércia, né? Então tá tudo uma maravilha, você mantém aquela inércia, e se às vezes você está meio parado, você mantém a inércia também e não se move, você fica lá, né? As traças e com suas teias de aranha. Então a atividade em si, da falta de facilidade que vai gerar você fazer os seus corres da vida, correr atrás de uma melhoria, correr atrás de um, das dificuldades, né? Tentar solucionar os problemas, vai levar você a se manter antenado com o outro lado, a se manter obrigatoriamente em atividade, em trabalho. Muito curioso. Eu estava lembrando de uma palestra que aquela palestrante Maíse, que vocês já devem ter visto, ela é muito boa, e ela comentando sobre as questões familiares, né, que esta família de seu Ricardo e da Dona Laura é uma família maravilhosa, extremamente harmoniosa e tal, né? E quando ela estava dando uma determinada palestra, falando que dentro do seio da nossa família é que reencarnam aqueles desafetos, muitas vezes aquela pessoa que você precisa se reajustar e tal. Aí diz que no final da palestra, um senhor veio até ela e falou, mas olha, Maria, isso não acontece na minha família. Minha família me dou maravilhosamente bem com a minha mulher, meus filhos são meninos maravilhosos, nós nos damos super bem, como somos felizes dentro de casa, meus filhos são ótimos. Que aí o mentor dela, do lado dela, falou no ouvido dela, é porque ele não sabe as noras que eles vão ter. De alguma forma, nós temos que estar bem unidos dentro daqueles com os quais nós nos harmonizamos, porque vez ou outra sempre vai vir aqueles que vão nos pôr à prova, né? E vão fazer, às vezes, daqueles que vão nos tirar do conforto, né? Como você fala, né, Mauri, do comodismo, Da tá tudo inércia. bem, você vai indo, né? Aí tem alguém que vem e chacoalha a roseira e você tem que alterar a forma de conduzir. Mas eu me lembrei dessa palestra dela, só queria contar para você. Eu achei ótimo e faz sentido essa colocação, porque, vejamos, na nossa atual circunstância evolutiva, não há entre nós aquele que tenha 100% de bons vínculos com todos os irmãos de todas as encarnações. Todos nós temos arestas e desafetos, Concordo. como afetos também, mas temos Uhum. desafetos. Então, veja, seria, a meu modesto jeito de ver, um desperdício você vir para uma encarnação meio todo mundo feliz, dando as mãos, vamos nos abraçar. Tá aí os afetos que você tem que resolver. E as cunhadas, né? Como você falou. E as cunhadas com quem eu, E as né? noras, que vão ter. Perdão, com as noras, né? Com quem eu É, tenho, sabe? Então você não vai utilizar, e a gente sabe que o pessoal do outro lado, quando programa as coisas, programa de uma maneira é, interligada ao ponto de ser o proveito máximo que você pode ter da sua encarnação. Então, por que não receber um lar mais
dentro de casa, mais conciso, mais homogêneo, mais. Entretanto, as colaterais, as ligações, as outras pessoas que porventura juntarem à família vão ter, A oportunidade, né, de estarem juntos também, né? não é? E o êxito vai ser, a chance de êxito vai ser maior, conforme esse núcleo tiver mais sedimentado. O ministro Clarencio orou com sentimento e a sessão foi encerrada, deixando-nos imersos em alegria indescritível. Dirigi-me ao estrado para abraçar a senhora Laura, exprimindo-lhe de viva voz minha profunda impressão e reconhecimento, quando alguém me atalhou os passos quase junto à dona da casa, que se ocupava a atender às numerosas felicitações dos amigos presentes. Era Clarencio, que me falou em tom amável. André, amanhã acompanharei nossa irmã Laura à esfera carnal. Se lhe apraz, poderá vir conosco para visitar sua família. Não podia ser maior a surpresa. Profunda sensação de alegria me empolgou, mas lembrei instintivamente o serviço das câmaras. Adivinhando-me, porém, o pensamento, o generoso ministro voltou a dizer: Você tem regular quantidade de horas de trabalho extraordinário a seu favor. Não será difícil a Genésio conceder-lhe uma semana de ausência depois do primeiro ano de cooperação ativa. Possuído de júbilo intenso, agradeci chorando e rindo ao mesmo tempo. Ia, enfim, rever a esposa e os filhos amados. E mal sabe ele, né, o que está por vir, porque ele está achando que está tudo como estava, né? Mas achei incrível, um ano de trabalho, ele é incessante, parece, não sei se usa esse termo. Você tem regular quantidade de horas de trabalho. Então, não sei se foram incessantes, mas, poxa, um ano trabalhando, né? Você, se for CLT, tem direito a férias já, né, Badir? Sim, isso mesmo, um Então, mês, ele ia tirar uma semana só. não é? Então, eu acho que faz sentido essa parada. Acho incrível o Clarencio ir acompanhar para você entender o nível de evolução dessa turma. Não é um sujeito inexperiente, com pouco conhecimento, pouca conhecimento, é um sujeito que está ajudando o processo reencarnatório de alguém. Imagina a seriedade, toda a bagagem que tem uma alma dessa, um espírito desse que está trabalhando com esse tipo de trabalho. Então, é de fato uma turma muito abençoada, não é? A gente não tem, às vezes, eu tive algumas pessoas que eu conheci do dia a dia, tem uma senhora que era a Dona Marta, que era uma médium lá no centro em São Paulo. Eu chegava perto da Dona Marta e começava a chorar compulsivamente, assim, uma coisa esquisitíssima, porque ela tinha ela. Então você imagina o que deve ser, e só de conviver, né? Assim, chegar perto. Você imagina o que deve ser conviver num ambiente com esse, com tantos espíritos assim dessas esferas superiores, tão capacitados, tão evoluídos. Eu acho incrível. Mal sabe o André o que espera, né? O que está por vir. Então, acho que sendo um parente, como aquele que vai acompanhar a sua reencarnação, como no caso da Dona Laura, deve ser um mérito maravilhoso, né? Contar com essa possibilidade de um irmão tão amado, tão querido, tão elevado como Clarence, e acompanhar a sua reencarnação deve ser uma coisa muito especial, realmente. E a lei do trabalho. A lei do trabalho tem essas duas possibilidades. A gente sabe do Evangelho que tem a necessidade do trabalho, que ele é interessante na hora que falou, puxa vida, mas você não quer ir lá? Aí veio a cabeça dele, poxa, mas e minhas atividades? Então, obrigação. Ele já pegou eu tenho que estar lá, é o meu serviço. E, e aí o Genésio
vai conceder uma semana provavelmente para ele, como o Clarencio diz, falando de maneira equilibrada e adequada sobre a necessidade do descanso também. Nós temos essa necessidade. Só os espíritos, como já vimos também no livro, né? Não vou me lembrar agora o capítulo, mas diz que o governador não descansa, né? Quando descansa, quebra pedra no sol. E acho que tem a ver com o nível de evolução também, mas nós, na nossa condição, ainda precisamos, nem que seja uma semana. Mas o que eu achei muito interessante foi isso mesmo, porque antes, né, ele pensava só em visitar a família, agora já não era mais a prioridade, ele sabia que ele tinha, né, um compromisso maior, né, ali com o trabalho dele, olha que bonito, né, e eu imagino a alegria, né, de tanto tempo ele esperando, né, aquilo, ansiando por aquilo internamente, quando fala para ele que chegou a hora, né, deve dar um friozinho na barriga, assim, também, mas certa alegria foi profunda, né, ele esperando tanto tempo por aquilo. Mas além de ser uma alegria, ele é um sujeito que é inteligente. Ah, mas claro, né, Então, ele foi um e- pesquisador, um grande pesquisador, né, no mundo, né? Quer dizer, ele sim, veio com mas tarefa, ele não veio com uma tarefa qualquer, né? Ele veio aqui para fazer pesquisa, para ajudar a questão da medicina, né? Aqui, não só no Brasil, mas com certeza as pesquisas dele também, né, atingiu outros lugares, não só o Brasil. Pense uma pessoa que vem com uma tarefa dessa, ele não é, né, alguém assim que ele já tem um conhecimento, uma bagagem que ele traz, né? Ele não tinha esse conhecimento espiritual dessa forma, mas ele tinha uma bagagem profunda já. com certeza, é parte da evolução a inteligência também, né? As duas asas, né? Mas o que eu quis colocar com dizendo que ele é inteligente, que não me transpareceu, posso não ter, tá falhando com a memória, mas não me transpareceu que ele tenha estranhado o pessoal não levá-lo até a família dele. Ele comentou em alguns capítulos, mas assim, ele não causou estranheza, porque veja, se você tem um familiar, e aí sua mulher fala, vamos ali na casa do Zé, visitar o Zé, faz tempo que eu não vejo, aí a pessoa fala, não, mas a gente vai semana que vem. Aí você semana que vem vai e conversa. Então, lembra que você falou que a gente semana passada, quem tinha na casa do Zé? Fala, né, vamos lá, né? Não, mas vamos só no outro final de semana, então, que... Então, assim, você começa a suspeitar de uma maneira cognitiva, poxa, o que aconteceu? O pessoal não quer que eu vá à casa do Zé. Então, talvez ele tenha, não sei, não está explícito aí, mas ele deve ter desconfiado que, pelo menos eu me lembro de estar explícito, mas ele deve ter desconfiado que algo estranho acontecia, porque se você está no meio de espíritos nesse nível alto de evolução, de entendimento, e você já solicitou, veja, e até agora não foi concedido, algo tem, né? Ou você precisa amadurecer um pouco mais, ou então a circunstância lá você ainda não está preparado para lidar com isso. Eu acho que era um pouco dos dois, na verdade, né? Ele também não estava preparado e ele vai ver coisas diferentes do que ele imagina que estejam as coisas lá, né? Isso talvez pudesse desestabilizá-lo mais em outro momento. Mas aí já é spoiler, né, do outro capítulo aí. Por favor, Márcio. Tá sem o som. Agora Não, sim. desculpa, é que geralmente depois que o Paulo faz a apresentação dele, vem a minha, né? Então, eu acredito que na semana que vem seja o meu capítulo, né? É Não, isso? ela falou que era do Ronaldo. Ele pediu para mim pedir para o Adão fazer, porque seria do Ronaldo, semana que É, vem. É. então tá, vocês me avisem quando eu tiver que fazer, gente, porque. Não, já é a última, daí já vai ser depois já vai ser a questão do outro livro já. Essa a Ah, semana que tá. vem é o último capítulo. Então tá bom, tá ótimo. É isso, porque seria isso, tá? Aí vamos ver o outro livro como que vai ser. Aí o serve vai fazer o roteiro, né, programação, sei lá. E acho que esse era o último slide. Terminou já a apresentação. Se alguém quiser fazer alguma colocação,
Acho que nós já estamos próximo do horário de encerrar, e vocês fiquem. Eu vou encerrar já aqui a gravação, agradecendo a Mauri hoje, né, pelo estudo de hoje. Eu que agradeço.